Olá, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais um treinamento do nosso Sistema Net4. Estou muito feliz por poder estar abrindo o calendário de 2021 com vocês, né? Nessa manhã de sábado aí, todos aí empenhados em aprender um pouquinho mais sobre o que os nossos produtos Forever Living têm para nos trazer aí de benefício e de tudo que a gente pode desfrutar nesse novo ano, né? Então, para a gente começar, nada melhor depois de todas as festas, todas as comemorações, né, as ceias em família, vamos falar novamente de Clean9. Que ótimo, né? Que ótimo a gente ter esse benefício, ter essa praticidade dessa dieta tão maravilhosa que vai ajudar a desintoxicar e a limpar os nossos organismos, né? Quando a gente fala em obesidade, eu tenho assim um prazer muito grande de trabalhar com esses produtos, de conseguir realmente ajudar as pessoas a ter um pouco mais de saúde, né? Porque a questão do emagrecimento não é só a parte estética, né? A obesidade já é uma questão de saúde pública. Então, a obesidade ela cresce, vem crescendo, né, em mais de 60% nos últimos 10 anos no Brasil. Dados do Ministério da Saúde mostram que 1 em cada 5 pessoas no país está acima do peso. Então isso realmente é muito sério, né? O crescimento da obesidade também pode ter colaborado para o aumento e a prevalência de doenças como diabetes e hipertensão, que são doenças crônicas que pioram a condição de vida e que podem matar. Então a gente saber que o nosso Clean9 é uma dieta tão tranquila de se fazer, né? Tão fácil, e que a gente pode ajudar as pessoas a terem mais saúde, né? É muito maravilhoso. Então, os brasileiros, eles estão consumindo menos ingredientes considerados básicos e tradicionais. Apenas 1 entre 3 adultos consomem frutas e hortaliças em 5 dias da semana. O Brasil, ele está entre os países que apresentam alta prevalência de obesidade. Então, realmente, essa questão de emagrecer é muito sério, né? Estamos falando realmente de saúde. E qual é o perigo de ser gordo por dentro? São as gorduras viscerais, né? O acúmulo dessa gordura que fica localizada ali na parte mais profunda, entre os órgãos, né? Na nossa cavidade abdominal ali. Imaginem os malefícios dessa gordura visceral, né? A gordura sobre os órgãos desenvolve uma síndrome metabólica, desencadeando uma série de doenças. Acaba sobrecarregando o fígado, o coração, os rins, aumenta então a pressão arterial, pode predispor a pessoa a vir desenvolver um câncer. E o câncer é uma questão de a gente cuidar da nossa saúde ao longo da nossa vida, saber comer direitinho, se alimentar direitinho, procurar se afastar de embutidos, de comidas cheias de conservante. Então, uma pessoa que de repente descobre um câncer aos 60 anos, ela não desenvolveu aquela doença naquele momento. É a maneira dela vir se alimentando, os hábitos que ela tem ao longo da vida, que acabou predispondo o seu organismo a desenvolver essa doença, né, que é tão terrível e que infelizmente acaba levando a pessoa muitas vezes à morte. E outras doenças, né? O infarto, diabetes, até a impotência sexual, que não é vista como uma doença, vamos dizer, mas que atrapalha demais a vida das pessoas, né? Tudo isso por conta dessa mudança toda no metabolismo, nos hormônios, né? Mexe tanto com a saúde, com o bem-estar e com a felicidade. E algumas pessoas, inclusive, sofrem de sofrem de baixa autoestima. Ficam descontentes com o corpo. Então nada disso é felicidade, né? A questão da circunferência abdominal, acima do aceitável, o que leva ao maior risco de desenvolver essas doenças. E como medir? Vamos falar da medida abdominal, né? A circunferência. Como é que a gente pode saber se a gente tem gordura visceral, se não tem? Primeiro que existem alguns exames, né? Que pode ser feita uma tomografia computadorizada, uma ressonância magnética, ou simplesmente utilizar uma fita métrica. A medida da circunferência abdominal se refere a esse risco. Os homens não podem ser maior que 94 centímetros e mulheres não podem ultrapassar 80 centímetros. Então devemos ter cuidado de realmente manter ali uma medida abdominal, né, que a gente possa, com uma simples fita métrica, estar se policiando e estar verificando como é que estão as nossas medidas, né? Então, falando em emagrecimento, existem alimentos que causam inflamações nas nossas células, produzindo a gordura visceral. Alimentos que contribuem
com essa inflamação são alimentos cheios de toxinas, cheios de corantes, conservantes, aromatizantes, diversos componentes que fazem mal para os nossos intestinos e para a nossa saúde, causando toda essa desarmonia no nosso corpo, né? E aí o nosso corpo ele não absorve corretamente os alimentos. E aí gera essa inflamação, atrapalha ali o trânsito intestinal, toda a parte digestiva, né? E com essa alimentação cheia de corantes, alimentações coloridas aí de fast foods, né? Que são tão saborosos, a gente sabe, mas infelizmente a gente deve ter aí realmente coerência na hora de escolher se alimentar, né? Eventualmente, é claro, a gente acaba dando aquela escapadinha, né? Mas precisamos ter um controle, um cuidado com o consumo desses fast foods. Que tudo que é gostoso, cheio de gordura trans, né? Contém muita química, conservante, eles vão enchendo o nosso corpo de resíduos e ao longo do tempo acabam deixando a gente menos saudável, né? Imaginem se a gente pudesse ver o nosso corpo por dentro. Como é que fica um coração, por exemplo, cheio de gordura visceral, recoberto de gordura visceral? É claro que um coração cheio de gordura não tem condições de cumprir o seu papel de forma adequada, né? É onde começam a surgir aí os problemas de saúde. Imagine fígado, coração, tudo ali recoberto de gordura, como é que fica, né? E as nossas artérias? O acúmulo de gordura, impedindo ali a passagem do sangue. Isso realmente é extremamente perigoso para a nossa saúde, né? Os nossos intestinos, imagine tendo que fazer toda a função ali do trato intestinal recoberto de gordura visceral. Então é muito sério isso, porque a gente precisa pensar na hora de se alimentar, o que é que a gente está ingerindo? Aquilo está fazendo bem para a minha saúde ou está me trazendo mal? E o que fazer para começar a mudar toda essa situação? Preferivelmente exercícios físicos, a gente pode começar com uma caminhada leve, uma dieta de baixa caloria, com pouco carboidrato, que também vira açúcar, né? O carboidrato vira açúcar no nosso organismo, eliminar as gorduras trans, tudo que é industrializado, preferivelmente ficarmos longe disso tudo, dos embutidos, aumentar o consumo de alimentos anti-inflamatórios, controlarmos o nosso estresse. O estresse ele aumenta o hormônio cortisol, que é um grande causador de gordura abdominal. Dormir bem, precisamos dormir bem, aumenta a produção de cortisol, além de diminuir a fome, aumentar o nosso metabolismo e vai nós vamos queimar mais gordura se a gente estiver dormindo bem, né? Tendo um sono tranquilo. Uma dieta ideal consiste basicamente em comer alimentos com pouca gordura e pouco açúcar. Então, fiquemos longe de embutidos, frituras, bolos, bolachas, chocolates, balas, refrigerante, então, que é um veneno. Os molhos prontos, né, se a gente puder fugir deles, que eles têm seus conservantes, corantes, enfim. Evitarmos o máximo que pudermos, né, pizzas, massas, bebidas alcoólicas. Tudo isso fazem com que a gordura se acumule mais facilmente sobre os nossos órgãos. Então, se a gente puder estar evitando tudo isso, vamos estar fazendo um grande bem para o nosso organismo, né? Precisamos aprender a desembalar menos e descascar mais. Então, imaginem, quanto mais a gente puder comer aí alimentos frescos, frutas, legumes, verduras, com certeza a gente vai estar fazendo um grande bem ao nosso organismo, né? Então, vamos agora falar do Clean9. E para haver emagrecimento, é preciso desinflamar o nosso organismo, através então dessa excelente desintoxicação. E quais os produtos que vão compor o nosso Clean9, né? A gente começa pelo suco de aloe vera, com mais de 200 nutrientes. São 20 minerais, 18 aminoácidos, 12 vitaminas. Ele é realmente um poderoso desintoxicante e regulador intestinal. Então, para começar o Clean9, a gente já começa falando do suco de aloe vera. E olha que interessante, o suco de aloe vera, ele vai fazer toda uma limpeza dentro do nosso organismo, vai melhorar toda a saúde do nosso intestino. O intestino é conhecido como o nosso segundo cérebro. Então, se a gente toma aloe vera e mantém os nossos intestinos saudáveis, a gente tem uma melhor produção de serotonina, um hormônio que é produzido no intestino, o hormônio do nosso bem-estar. Então, com isso a gente garante o quê? Saúde e bem-estar, todo o processo digestivo funcionando, o trato intestinal funcionando corretamente. Imaginem os intestinos, se eles estiverem limpos, eles vão realmente estar limpos e saudáveis,
absorvendo os nutrientes de forma correta. Agora imaginem um intestino sujo, cheio de fezes. Existem pessoas que não vão bem ao banheiro, que demoram alguns dias, né? E vai acumulando aquela sujeira ali. Vocês imaginam se um intestino sujo tem condições de estar absorvendo nutrientes? Na verdade não, né? Vai estar absorvendo toxinas, né? Outro produto que a gente tem aí no nosso Clean9 é o Fields of Greens, que ele nos ajuda a eliminar ali aquela gordurinha subcutânea, né? Que é aquela gordurinha, os pneuzinhos que a gente conhece, né? Fields of Greens com folhas de cevada, folhas de trigo, alfafa, pimenta caiena, um tablete rico em beta-caroteno, enzimas, aminoácidos, minerais, vitaminas, clorofila. Então imaginem a quantidade de nutrientes que a gente tem quando a gente toma os nutracêuticos que compõem aí o nosso kit Clean9, né? Na folha de trigo, por exemplo, ela contém vitaminas A, vitamina C, vitamina E, vitamina K, vitaminas do complexo B, além de fornecer minerais, né, como ferro, magnésio, selênio, cálcio. Olha quanta vitamina que a gente tem quando a gente está ingerindo o Fields of Greens. A gente vê aquele tabletinho verdinho, né? E não imagina a quantidade de vitamina que a gente tem ali. Por isso que a gente consegue fazer uma dieta de uma maneira tão tranquila, né? Vocês vão ver aí a sugestão de alimentos, tudo. Então é muito tranquilo de se fazer o Clean9 para a gente fazer realmente essa desintoxicação. Vamos falar agora do V-Force. Açaí, guaraná, vitamina B, zinco, vitamina E, tudo isso dentro da cápsula do V-Force. E que ele vai ajudar a queimar gordura também. E quais os benefícios do zinco para o nosso organismo? Ele regula a produção de leptina, o hormônio responsável pela sensação de saciedade, o que nos ajuda no controle de peso, né? E como que o zinco age no nosso organismo? Ele é ativador do metabolismo. Então ele também desempenha um papel importante na manutenção do nosso metabolismo, estimulando a atividade normal da insulina, colabora com o bom funcionamento do sistema imunológico, participa da síntese e degradação dos carboidratos, lipídios, proteínas e funções antioxidantes. Olha que legal, quando a gente toma o V-Force, ele faz tudo isso no nosso organismo, né? Ainda no nosso pacote, nós temos o Forever Ultra Light, que é uma mistura em pó saborosa e nutritiva, balanceada com vitaminas, minerais, proteínas, carboidratos, fontes de fibra, baixo teor de gordura e sem conservantes. E com o nosso pó proteico, né, nós podemos fazer uma bebida deliciosa, saborosa e substituir então até 2 refeições diárias, né, dependendo do programa de emagrecimento. O Clean9 tem toda uma rotina ali, a sugestão de como nós devemos utilizar. Então vamos lá. Nós, quando fazemos o Clean9, recebemos ali o livretinho, né, que acompanha a caixa de produto, e você deve seguir ali a rotina, verificar, a princípio, ler direitinho quais são as orientações, né, pra gente ter algumas dicas ali pra gente ter um melhor resultado. Então no início a gente vai verificar o peso e medida e vamos anotar, né, vamos anotar quais os exercícios diários que a gente tem conseguido fazer dentro do programa, beber muita água, afastar-se o máximo que a gente puder do saleiro, evitar refrigerantes, né? Tudo isso vai contribuir para que a gente realmente consiga um resultado extraordinário quando a gente faz aí a dieta do Clean9, tá? Então, lá na página 5 do nosso livreto, você vai ter ali a opção, né, na página 6, na verdade, você vai ter um espacinho para colocar ali suas medidas iniciais. Vai medir peito, bíceps, cintura, quadril, coxa, panturrilha, vai marcar seu peso. E ao final do programa, dos 9 dias do Clean9, você volta e verifica tudo isso e anota direitinho. Na página 5, ao lado, você tem um espaço ali para colocar qual é o seu objetivo com o Clean9. O que você espera de resultado quando você faz essa dieta, tá? E é interessante que você siga direitinho. Na página 7 do nosso livreto, a gente tem ali a orientação dos dias 1 e 2, os 2 primeiros dias de desintoxicação, que eu sei que é um pouco mais rígido, né, vamos dizer assim, mas calma, porque tem alimentos que vocês podem consumir nesses dias. Então vamos lá, no café da manhã, você vai fazer a ingestão de 100 ml de suco de aloe vera, com mais 250 ml de água, 2 cápsulas de V-Force e buscar fazer aí 30 minutos de exercício físico, né, se assim for possível.
Para o lanchinho da manhã, que seria o intervalo do café da manhã e almoço, 2 tabletes de Fields of Greens, com mais 250 ml de água. No almoço, você vai novamente ingerir 100 ml de aloe vera, 250 de água, uma cápsula de Reforce e uma medida do pó proteico, né, do nosso Forever Light, Ultra Light. Tá, até aqui a gente falou até o meio do dia, né? Mas o que eu posso, tem alguns alimentos que eu posso estar ingerindo ao longo do dia, tá? Frutas, legumes, eu vou mostrar alguns aqui para vocês, brócolis cozido, repolho, saladinha de repolho, uma fruta, você pode escolher uma fruta, tá? Então não é uma coisa assim que eu só vou tomar produto, não, tem alguns alimentos que você pode consumir ao longo do dia, berinjela, beterraba, então assim, algumas coisas dá para você estar consumindo para mastigar, para dar essa sensação de saciedade. E sem contar, né, se com certeza vocês empreendedores já fizeram Clean9, sabem que realmente os produtos nos dão muita saciedade, a gente não vai sentir fome, tá? Então, depois, no jantar, novamente 100 ml de suco com 250 de água, e à noite, antes de dormir também, novamente 100 ml de suco com 250 de água. Isso são os 2 primeiros dias. Tá? Aqui alguns alimentos que você realmente pode estar ingerindo ao longo do dia, como eu disse, vai trazer saciedade. Uma cenourinha picada, que você vai mastigar bastante, brócolis cozido, né? Berinjela, são tudo, vocês podem ver aí que tem muito pouca caloria, então não vai interferir na sua dieta, tá? Pepino picadinho, né? Dá pra gente comer também, dá bastante saciedade. Escolher aí nessa porção de frutas, né? Uma fruta que seja comum de você estar consumindo, né? Em pequenas porções, vejam que também não são muitas calorias, então é tranquilo de se passar. Tá, passamos os 2 primeiros dias, vamos ao 3º dia. Aí o que muda, na verdade, é a opção de você estar incluindo uma refeição de até 600 calorias. O nosso programa, que foi elaborado por nutricionistas, tem um porquê de ser assim. Ele sugere o Fields como lanche da manhã. Eu, particularmente, gosto e consumo Fields com frequência, independente de estar fazendo Clean9 ou não, ando sempre com ele na bolsa. Às vezes a gente está na rua, ele serve como um lanchinho ali no meio das refeições. Eu sugiro que você pode colocar ele também como lanche da tarde, no intervalo entre almoço e jantar. Então, no café da tarde ali, você pode repetir ali as 2 tabletes de Fields com os 250 de água, tá? E fica fácil, porque aí você não vai sentir fome, você vai estar se alimentando a cada 3 horas, né? Então, a partir do 3º dia, do 3º ao 9º dia, o que muda é que você vai acrescentar essa refeição de até 600 calorias, tá? Que, na verdade, no nosso programa, ele sugere que a gente faça uma refeição de 300 calorias no almoço e uma de até 600 calorias no jantar, né? E aí, eu vou mostrar algumas sugestões para vocês aí, dá pra gente se alimentar com pratinhos bem coloridos, com alimentos bem saudáveis, tá? Com relação ainda, falando do nosso pó proteico, né, o Forever Light, eu sugiro para vocês que aquela fruta que é liberada para a gente estar consumindo, eventualmente um dia ou outro, vocês possam estar batendo essa bebida, né, no liquidificador ali com uma fruta, o que vai ficar fantástico. Você pode variar, um dia você coloca uma banana, no outro dia um morango, a fruta da sua preferência aí, e vocês vão se divertir fazendo Clean9. Eu vou mostrar para vocês aqui alguns pratos, algumas sugestões. Olha que interessante, uma pequena porção, tá, de arroz, de feijão, que a gente tem o hábito, né, de consumir, um filezinho de frango, uma porçãozinha de salada ali, olha que divertido, pouquíssima caloria. Olha esse outro, uma porção de proteína ali, um bife de porco, um legumezinho refogado, junto com essa pequena porçãozinha de arroz e feijão, uma saladinha. Então, se a nossa dieta está propondo lá um cardápio de 300 calorias e outra de até 600, olha quanto a gente tem nesses pratos aqui, olha, nesse 334 calorias. Então, realmente, são poucas calorias e a gente vai estar se alimentando, não tem como a gente passar fome, né? Uma porçãozinha de legumes refogado. Olha essa sugestão que legal,
um prato de espaguete falso, um macarrão falso, na verdade um macarrão de legumes, né? A gente tem aí abobrinha e cenoura, então realmente é muito divertido de fazer o Clean9, a gente não passa fome, dá pra gente fazer essa desintoxicação aí tranquilamente. Aqui uma sugestão de doce, se você é um dos formigões que vai fazer o Clean9, o que eu sugiro para você? Com o nosso pó nutricional a gente pode fazer ali algumas opções, né, de doces, uma bananinha com um pouquinho de pó proteico por cima, já vai passar essa vontade de comer doce. E eu trouxe para vocês aqui uma sugestão de fazer um brigadeiro falso. Você vai pegar ali uma porção do ultralight, um pouquinho de farelo de aveia, vai pegar uma ameixa, né, vai colocar ela de molho ali, vai bater no liquidificador, fazer uma pastinha, mistura tudo isso, faz umas bolinhas ali, enrola no coco. Para quem tem esse comichão, né, essa vontade de comer doce, é algo que sacia bastante e nos ajuda a não ter essa dificuldade, né? Algumas dicas, por exemplo, café da manhã, né? Quando às vezes as meninas vão fazer dieta, seja o Clean9 ou seja uma dieta um pouco menor, quando fazem o Clean9, eu particularmente sugiro que sigam com essa reeducação. Tá? Porque assim, a gente já aprendeu a comer direitinho nesses 9 dias, né? Então por que não estender pelos 30 dias do mês? As nossas cápsulas, né? Elas duram mais do que os 9 dias, dá pra gente seguir. Aprendeu a comer, aprendeu a diminuir ali a quantidade de calorias, por que não seguir? Então aqui uma dica, né, interessante para o café da manhã, por exemplo, em substituição ao pão, porque a gente tem o hábito, né, de comer um pãozinho de manhã. Às vezes as meninas vão fazer dieta e falam assim, Regiane, mas eu não como pão, eu como bolacha de água e sal. É a mesma coisa, é farinha e água do mesmo jeito. Então, para aquelas que gostam de comer pão, é preferível um pãozinho sem o miolo, né, com menos calorias ali, e aí você acrescenta uma proteína, pode ser um ovo mexido, vai ser melhor do que você tá comendo aí 5, 6 bolachas de água e sal, que é farinha também, né? Então, o que eu sugiro para vocês? Olha que gostoso. Você pode pegar uma porçãozinha de aveia com uma bananinha e um mel ali, né, um pouquinho de leite, enfim. Pode ser leite de cereal, que é muito mais saudável, a sua escolha. Uma tapioquinha com café, né, em substituição ao pão. Você pode fazer uma crepioca. O que é a crepioca? É a massa de tapioca que você adiciona um ovo ali, bate e faz na frigideira, né? Pode estar colocando legumes, sei lá, uma cenourinha raspada dentro. Então, existem várias opções para a gente estar se alimentando bem e para estar conseguindo realmente concluir aí esse período de Clean9, né? Que vai fazer tanto bem, vai trazer tanto benefício para a gente, vai dar essa limpada no nosso organismo, né? E aí eu vou mostrar para vocês aqui, compartilhar com vocês alguns dos resultados, né? Vocês que já me conhecem, sabem, eu já mostrei para vocês, eu eliminei 23 quilos com o Clean9, assim, não só com o Clean9, né? Faço uso dos produtos já há alguns anos e ao longo dos anos, né, de tudo que eu já eliminei, foram 23 quilos, né? Eu melhorei minha saúde, parte gastrointestinal, eliminei inflamação no intestino, eliminei gastrite, então realmente só benefícios da gente estar usando os produtos, né? Olha que legal esse resultado aqui, o Reginaldo, que eliminou com o Clean9 8 quilos, que já trouxe uma diferença muito grande para o seu organismo, né? Aqui algumas fotos de alguns resultados. Nada melhor do que a gente poder afinar a cintura, né? Olha que gostoso quando a gente vê na conclusão, né? A gente acompanha uma amiga fazendo o Clean9 e a gente vê que ao final dos 9 dias, o que ela conseguiu eliminar? 3,5 cm de peito, olha que legal, 5,5 de cintura, 8 centímetros de quadril e até a panturrilha, né, que no início eu achava que não dava tanta diferença, mas a gente desincha, né, elimina líquido, nesse caso 1,5 cm de panturrilha. Isso foi uma fichinha minha em uma das vezes que eu fiz aí o Clean9, né, veja isso, 4 centímetros de peito, 2 centímetros de bíceps. O braço é uma coisa que incomoda muito, né? Quando a gente está acima do peso, a gente quer eliminar ali e muitas dietas não conseguem fazer isso. 5 centímetros de cintura, olha que maravilha, né? 1,5 de quadril, 2,5 de coxa, 1 centímetro de panturrilha. Então, realmente, a gente sabe que dá resultado, né? Olha o nosso querido Expedito aí,
numa das fases que ele fez o Clean9, hoje ele já está até muito mais magro que isso, né? Que conseguiu aí, numa das vezes do Clean9, eliminar 7 quilos. Olha que fantástico. Então, gente, não tenham dúvida, comecem o ano fazendo essa desintoxicação. Se de repente a gente deu aquela escorregadinha, né, nas festas de final de ano, se a gente se excedeu, comeu um pouquinho mais, vamos começar o ano realmente aí desintoxicando, fazendo essa dieta tão fantástica que é o Clean9, e só felicidade para a gente começar o ano pisando no acelerador aí, com muita expectativa de muita prosperidade. Com certeza vai ser um ano abençoado. Eu desejo a todos vocês que iniciem com força total 2021. Vamos cumprir todas as metas, bater todos os objetivos que a gente colocou no nosso quadro de metas aí. E começamos então pelo Clean9, tá bom? Eu fico por aqui. Desejo a vocês um excelente ano de 2021. Fiquem todos com Deus.